Começando a gravação, tá? Ok. Pois bem, como eu ia falando, estamos falando de equações de segunda ordem com coeficientes constantes, equações lineares, tá? Importante lembrar, lineares, né? Lineares. Certo? Coeficientes constantes. E eu pedi para vocês lerem a parte, digamos, teórico, embasamento teórico, para a gente escrever soluções gerais. Eu espero que vocês tenham lido, eu vou supor que vocês leram. Né? E aquelas foram 3 sessões, eu acho, né, do livro, tá certo? Mas que basicamente dá toda a teoria para embasar aquilo que eu terminei falando a vez passada, né? Lembra, a vez passada o que a gente estudou? A gente estava olhando. Bom, de fato, deixa eu escrever. Essa aqui foi só no caso particular de coeficientes constantes, mas a vez passada o que eu falei foi, olha, considera uma equação linear geral. Aqui pode ter o coeficiente variável. E aí a parte que, de fato, tem muito mais resultados que isso, mas a parte que, de fato, mais interessa é, bom, a solução geral, né, o espaço-solução, né, o espaço das soluções de problemas desse tipo, forma um espaço vetorial de dimensão 2. Tá certo? Então, em outras palavras, se você encontrar duas funções que sejam linearmente independentes, tá certo? Que sejam soluções desse problema, né, dessa equação diferencial, todas as soluções serão dadas por combinações lineares dessas soluções. Tá certo? Isso aí foi a parte teórica que eu pedi para vocês lerem, que eu mencionei brevemente, mas que está todo detalhado lá, né, nessas sessões que eu falei, que eu pedi para vocês lerem. Né? Então, o que acontece? Além disso, como é que você decide que aquelas soluções são linearmente independentes? É via um determinante chamado determinante wronskiano. Tá certo? Então, em outras palavras, em suma, né, tudo aquilo que tem lá tem mais detalhes, tem várias coisas, mas se y1 e y2 são soluções dessa equação aqui, chamada de asterisco, tá certo? Tais que o determinante wronskiano y1, y2, em algum ponto x0 do domínio que você está interessado, do intervalo que você está interessado. Em geral, aqui para a gente vai ser todos os números reais. Como eu disse, a gente está mais interessado aqui no método, tá certo? Não em muitos detalhes sobre isso, mas pode ser em qualquer intervalo e tal. E se o wronskiano, em qualquer ponto desse, porque o wronskiano ou se anula, ou é para soluções desse problema, ou se anula sempre, ou é diferente de zero em todos os pontos. Isso aí é outra coisa que está mencionado lá, no detalhe, não vou mostrar isso, mas aí se você encontra duas soluções, tais que esse determinante wronskiano e o determinante é assim. Né? Primeira coluna y1, x0, y1 linha x0, y2, x0, y2 linha x0. Aí que isso aqui é diferente de zero em algum ponto. Então, y de x igual a c1, y de x, mais c2, y2 de x, é a solução geral da equação asterisco. Estou apertado aqui, mas é isso que eu estou, não dá para ler direito, mas é isso que eu estou falando. Quer dizer, você acha duas soluções, pode ser coeficiente variável, tá certo? Uma equação linear desse tipo, de segunda ordem. Se você encontra duas soluções que satisfazem W, né, tem esse determinante wronskiano em algum ponto diferente de zero, então a solução geral é essa. E você sempre pode encontrar constantes de forma que você sempre pode resolver o problema de valor inicial, né, com, digamos, yx0 igual sei lá, um y, sei lá, y barra, y' de x0 igual a, sei lá, y2 barra. Né? Número de dados. Quer dizer, quando você tem soluções que são LI, elas formam essa base, a solução geral é dada por isso, e você sempre consegue determinar C1 e C2 de forma que você sempre pode resolver um problema de valor inicial dessa forma. Tá certo? Basicamente, isso eu mencionei na vez passada e pedi para vocês lerem a teoria que estava por trás disso, que embasa tudo isso. Mas isso é praticamente o que a gente precisa aqui. É saber que, quando você encontra um conjunto desse tipo, duas soluções que são linearmente independentes, a solução geral é dada assim. Tá certo? E saber como é que se decide que soluções dessa equação são linearmente independentes, que é olhar esse determinante wronskiano e ver se ele é diferente de zero. Tá certo?
Duas soluções desse tipo, duas funções desse tipo, também são chamadas um conjunto fundamental de soluções para essa equação diferencial. Isso é outra nomenclatura. Tá certo? De fato, a nomenclatura. Claro, você pode dizer uma base para o espaço-solução, mas geralmente, você olha aí no livro, diz um conjunto fundamental de soluções, mas são sinônimos. Tá certo? Ok, pessoal? Tá ok, professor. Posso prosseguir? Posso prosseguir? Pois bem. Então, voltando ao caso particular. Bom, isso aqui é a teoria geral, isso vale para toda equação, né, linear de segunda ordem, mesmo com coeficientes variáveis. No caso particular de coeficientes constantes, né, a gente consegue, de fato, exibir soluções de maneira muito fácil. E a gente viu o primeiro caso, né, que a gente foi buscar soluções da forma E elevado a Rx, e aí viu que para que y é igual a E elevado a Rx fosse solução disso aqui, o R tinha que satisfazer ser uma raiz da equação característica de segunda ordem, AR² mais BR mais C, tá certo? E a vez passada, a gente estudou o caso em que você tinha B² menos 4AC maior que zero. Em outras palavras, que você tinha essa equação aqui admitia duas raízes distintas, reais distintas, como né, soluções dela, né? Em que esse polinômio tem duas raízes reais distintas. Em outras palavras, que essa equação tem duas soluções reais distintas. E aí você tinha y1 de x igual a e elevado a r1x, R1 número real, y2 de x igual a e elevado a r2x, R1 diferente de R2. Aí a gente calculou o Wronskiano. Bom, não lembro se calculou, mas aí vamos calcular de novo, né? Só para... É bom que a gente... Não lembro se calculou, acho que eu falei alguma coisa sobre o Wronskiano, mas falei em geral. Mas aí, bom, essas são duas soluções, aí você quer saber se a solução geral dessa... Desculpa, vocês não estão vendo. Essas são duas soluções, né? E são duas soluções distintas, né? E você quer saber se elas são LI. Em outras palavras, se a solução geral desse problema, né, é dada por uma combinação linear dessas duas soluções. Como é que você faz isso? Você calcula o Wronskiano dessas duas soluções. Isso em qualquer ponto, x0. Isso aqui será... A primeira linha é y1 de x, elevado a... Não está x0 não, está x mesmo, tá? Tanto faz. Tá certo? É elevado a R1 de x. Segunda linha aqui é a derivada dessa função. R1 é elevado a R1x. Na outra coluna é a outra função e a sua primeira derivada. R2 é elevado a R2x. Quem é esse determinante? Esse determinante nada mais é que R2 é elevado a R1 mais R2x menos R1 é elevado a R1 mais R2x. Certo? Isso aqui é igual a R2 menos R1 vezes E elevado a R1 mais R2x. Isso aqui é diferente de zero? Sendo R2 igual a R1, sim. Não, sendo R2 igual a R1, isso aí é igual a zero. Então. Isso, eu perguntei, isso aí é diferente de zero? Então, se R2 for diferente de R1, ele é diferente de zero. Mas R2 ser diferente de R1 é nossa hipótese, né? Porque a gente está nesse caso em que você tem duas raízes reais distintas. Ah, sim, porque eu não tinha visto, beleza. Certo? E aí, portanto, isso aqui realmente é diferente de zero, porque a exponencial é sempre diferente de zero e R2 é diferente de R1. Concluindo, essas duas funções, E elevado a R1x e E elevado a R2x, que são soluções da equação diferencial, são linearmente independentes. Em outras palavras, a solução geral da equação da EDO é dada por uma combinação linear desse conjunto fundamental de soluções. E aqui está a solução geral. Ok, pessoal? Tudo certo. Tá claro? Pois bem, então agora, isso aqui praticamente complementou, né, usando toda essa teoria ali que eu pedi para vocês lerem, complementou o que a gente fez a vez passada. Resta agora, para esse caso de coeficientes constantes, a gente estudar os outros dois casos, né? Um em que você tem raízes
complexos conjugados, e outro que você tem uma raiz real com multiplicidade 2. Tá certo? Então, o segundo caso é que você tenha, por exemplo, b quadrado menos 4ac igual a zero. Tá certo? Quer dizer, você tem a equação, de novo, y duas linhas, ay duas linhas mais by linha mais c y igual a zero, com b ao quadrado menos 4ac igual a zero. Isso quer dizer que, quando você olhar a equação característica y de x igual a e elevado a rx, desculpa, perdão, equação característica, eu passei logo, tem um carro na frente dos dois. Quando você olhar a equação característica AR ao quadrado mais BR mais C, por resolvê-la, você tem a solução R, que é igual a, nesse caso, é menos B sobre 2A. Tá certo? A raiz com multiplicidade 2, né? Ok? E muitos livros dizem, inclusive eu acho esse do Boyce, se eu não me engano, diz que é o caso de raízes reais iguais, né? O nome correto é uma raiz real com multiplicidade 2. Não vou fazer essa exigência para vocês, mas pelo menos eu prefiro falar corretamente, tá certo? Mas não vou ser tão exigente para vocês. Vocês podem, se quiserem falar, continuar falando raízes reais iguais, tá certo? Mas isso que acontece, nesse caso a raiz é menos b sobre 2a, né? Isso segue direto da fórmula de você escrever aqui, completando quadrados, tá certo? Não vou fazer isso, isso aí vocês estão cansados de saber. Tá certo? Até aqui? E aí, o que é que acontece? Você tem, então, uma solução igual a E elevado a menos B sobre, menos B sobre 2A x. É a solução de asterisco. Mas aí você precisa de outra solução que seja linearmente independente dessa daqui, tá certo? Para você ter um conjunto fundamental de soluções. Eu vou já dar a cara da solução e depois eu mostro como é que você obtém isso, mas a função, vou escrever assim, a função chamar, sei lá, outro nome, f de x igual a x é menos b sobre 2ax, é também solução de asterisco. Tirei da cartola e vou mostrar um momento como é que se obtém isso aqui, tá certo? Mas o que vai ser importante é, bom, nesse caso, né? Nesse caso, o mais importante, no caso em que b ao quadrado menos 4ac igual a zero, as soluções soluções, essas duas funções, e elevado a menos b sobre 2ax e x é elevado a menos b sobre 2ax, né, são soluções dessa equação e são linearmente independentes. Tá certo? Como é que você checa isso? Basta, para checar, se eu der essa cara, para você checar que é a solução, basta você substituir na equação. Tá certo? Então, não vou fazer isso. Eu vou mostrar como é que eu obtive, e aí segue direto da obtenção disso. Tá certo? E, além disso, que são LI. LI, como é que você checa? Calcula o Wronskiano. Wronskiano, então tá aqui. As funções são essas. Essas, está aqui. Deixa eu escrever de novo aqui para vocês ficar mais fácil. Se y de x é igual a e elevado a menos b sobre 2a x, e f de x, eu chamei de f aqui, é x é menos b sobre 2a x, y' é igual a menos b sobre 2a é menos b sobre 2ax, f' é igual a aqui é o produto, né? Derivada do primeiro fator, derivada de x é 1, então fica E menos B sobre 2ax, menos a derivada, x vezes a derivada do segundo fator aqui, que é menos B sobre 2a, x é menos B sobre 2a. Wronskiano, portanto, de y e f, num determinado ponto x, não vou escrever, bom, x. É o determinante, e a primeira coluna é E elevado a menos B sobre 2ax,
Aqui a derivada de y, que é menos b sobre 2a, é menos b sobre 2ax. A outra, f de x é x é menos b sobre 2ax. F' de x é elevado a menos b sobre 2ax, menos b sobre 2ax é menos b sobre 2ax. Tá certo? Isso aqui é esse. Ó, ficou meio misturado aqui, eu vou separar aqui a linha. Essa aqui é uma linha, né? Certo? Esse é o determinante. Ok? Tá mais claro para vocês verem. Então, como é que é esse determinante aqui? Só calcular, né? Esse vezes esse dá menos b sobre 2ax, menos b sobre 2ax dá menos b sobre ax, menos b sobre 2ax é menos b sobre ax, né? Menos b sobre 2a, menos b sobre 2a dá b sobre a, menos esse vezes esse. Aí, como já tem um menos aqui, vai ficar mais b sobre 2a, x é menos b sobre ax. Ok, pessoal? Esse cancela com esse. Isso aqui dá igual a e elevado a menos b sobre ax. E isso aqui é sempre diferente de zero. Ok? O que implica que essas duas funções, que são soluções da equação diferencial, são LI. Em outras palavras, formam um conjunto fundamental de soluções. Em outras palavras, a solução geral é dada por y de x igual a... Bom, a anotação ficou ruim porque foi o y, mas tudo bem. Esse y é diferente desse y aqui, tá certo? C1 é a menos b. Não se compliquem com isso. Mas se você quiser botar assim, sei lá, y maiúsculo só para C2x é menos b sobre 2a. Essa é a solução geral daquele problema. Ok? Ok para todo mundo? Sim, professor, tá tranquilo. Já é? Alguma pergunta até aqui? Todo mundo bem? Pessoas que estão acordadas aí ainda continuam acompanhando? Sim, senhor. Tá certo. Pois bem. Então, acabou. Eu só vou dar uma ideia de como se encontra aqui, para não ficar um negócio tão mágico, né? Só para não ficar tão tirado da cartola, mas para se encontrar essa segunda solução, a segunda solução da equação, se usa um método chamado redução de ordem, que é interessante porque isso vai ser basicamente o que a gente vai fazer depois em variação dos parâmetros. Bom, é uma coisa similar, de fato, mas é a seguinte. O método chama-se redução de ordem, mas é assim. Dá uma ideia. A gente está com essa equação, tá certo? Vai ser y igual a zero, né? São constantes, a diferente de zero. E a gente achou uma solução que eu chamei de y de x, foi e elevado a rx. Né? Que nesse caso bom, eu estou no caso b ao quadrado menos 4ac igual a zero, e aí a única raiz é menos b sobre 2a vezes x. Tá certo? Estou nesse caso aqui. E que você quer outra solução. Bom, você sabe que se você multiplicar qualquer constante por essa função, continua sendo uma solução. Mas isso não serve, né? Porque isso aqui vai ser, qualquer constante vezes essa função vai ser ainda linearmente dependente dessa solução aqui. Você está buscando uma solução que seja LI. Aí a coisa mais próxima que você pode fazer é dizer, olha, vou fazer o seguinte, buscar solução da forma, digamos, v de x vezes e, quer dizer, não é mais uma constante, uma função geral, e torcer para que exista, vou chamar assim, y, né? Torcer para que exista uma v que seja simples o suficiente que a gente possa determinar de forma que isso aqui continue sendo solução. E depois, com sorte, isso aqui continue sendo, seja linearmente independente. Isso aqui. Aí, quando você substitui isso aqui, bom, você vai buscar a solução dessa forma. Muito bem. Y é v de x, uma função agora que depende de x, que você não sabe quem é, mas você gostaria de determinar.
vezes E elevado a menos B sobre 2AX, e você quer que seja a solução desse problema. Bom, então você tem que derivar e substituir aqui. Né? Então você olha, primeira derivada disso aqui, quem é? A regra do produto. V' é a menos B sobre 2AX, mais V vezes a derivada disso aqui, vai dar menos B sobre 2A, V é menos B sobre 2AX. Ok? Primeira derivada. Segunda derivada. Deriva de novo. Isso aqui vai dar V duas linhas é menos B sobre 2AX. Agora, menos B sobre 2A vezes V' é menos B sobre 2AX. Isso aqui foi a derivada do primeiro termo. Ok? Derivada agora do segundo. Aí aqui vai dar menos B sobre 2A, V' é menos B sobre 2AX, mais B quadrado, vem mais um termo desse, né? Sobre 4A quadrado, não é isso? V é menos B sobre 2AX. Concorda? Tá certo aqui, pessoal? Só derivei aqui, né? Até o momento tá tranquilo, professor. Até Tudo agora, certo, né? né? Tudo certo. Muito bem, e aí eu quero que isso aqui seja solução. Então, eu vou substituir cada termo desse, tá certo? Y', Y2' aqui nessa função. Nota que isso aqui é mesmo, né? Isso aqui é menos B sobre 2A, V' é elevado a menos B sobre 2AX. Então, aqui vai dar menos B sobre A, V' é elevado a menos B sobre 2AX, quando eu somar, né? Tá certo? Então, vamos lá. Substituindo na equação. Vamos botar aqui a equação. A equação é, aqui de novo ela, é A, Y2', mais BY' mais CY. Então, vai ser A vezes. Y2' está aqui. Né? Então, deixa eu botar aqui para vocês verem acompanhando. Né? E para não errar aqui, para não dar. Porque se errar alguma conta, vocês prestem atenção aí, porque se errar alguma conta não dá certo. Né? Vamos lá. A vezes Y2'. Y2' está aqui. Y2' é V duas linhas, é menos B sobre 2AX, menos. Aí aqui B sobre 2A, B sobre 2A dá B sobre A, né? B sobre A, V' é menos B sobre 2AX, mais B quadrado sobre 4A quadrado, V é menos B sobre 2AX. Isso aqui é a parte, esse primeiro termo, A vezes Y2'. Ok? Mais, aí aqui vai ser B vezes Y'. Vamos lá, Y'. Y' está aqui. Y' está aqui. Tá certo? Então vai ser B vezes V' é menos B sobre 2AX, menos B sobre 2A, V é menos B sobre 2AX. Certo? Mais Y, C vezes Y. C vezes Y é C vezes V é menos B sobre 2AX. E você quer saber se isso dá zero. Tá certo? Primeira coisa é, note que o E elevado a menos B sobre 2A é sempre diferente de zero, né? Um exponencial. Então, isso aqui, se isso aqui for der zero, não vai ser por causa do E elevado a menos B sobre 2A. Então, eu posso descartá-lo. Né? Em outras palavras, botá-lo em evidência aqui, tá certo? Isso aqui é menos B sobre 2AX. O que é que vai restar aqui? Vamos ver aqui o que é que resta. Resta A, V duas linhas, menos B, P', mais... bem... Bom, vamos lá. A, V duas linhas... eu deveria, de fato, para ficar um pouco mais simples para você, ter botado números assim, para não ficar tão... Bom, mas agora já está no meio, a gente vai seguir assim mesmo, para não ficar tão complicado. De fato, o que importa eventualmente, vocês terem uma ideia do que é que se faz aqui para buscar o caso específico. Mas vamos lá. A vezes V duas linhas, menos B, V', o E já está em evidência aqui, mais B quadrado sobre 4A, dividir um A com um A aqui, vezes V, concorda? Mais B vezes V'. Isso aqui está tudo multiplicado aqui, né? A parte do B, né? BV' menos B quadrado sobre 2A vezes V. Concorda? Mais V.
Tá ok até aqui? Ô, professor, tem um C no V? Tem, obrigado. Não sei aqui, exatamente. Tá certo? Então, a primeira coisa aqui que dá para a gente fazer é o seguinte: aqui tem um menos B velhinha, aqui tem um mais B velhinha. Isso aqui some. Tá certo? Tá ok? Sem problema? Aí vem aqui o que é. Isso aqui, então, é igual a E elevado a menos B sobre 2AX vezes. Aqui você tem A, V duas linhas, mais B quadrado sobre 4A menos B. Vou botar V em evidência, tá? B quadrado sobre 2A mais C. Tudo isso vezes V. Concordo? Sim, senhor. Aí vamos ver quem é. Agora, só esse termozinho aqui, ó. Certo? Só esse termozinho aqui. Essas constantes que multiplicam aqui o V. Vê quem é B quadrado sobre 4A menos B quadrado sobre 2A mais C. Fazer o mínimo aqui, tá certo? 4A vai dar B quadrado menos 2B quadrado. É isso? 4A dividido por 2A mais 4AC. Que é igual a menos B quadrado mais 4AC sobre 4A. Isso aqui é igual a quanto? Menos delta sobre 4A. Certo? Isso é igual a quanto no caso que a gente está? A gente está no caso em que só tem uma raiz real de multiplicidade 2. O delta é igual a quanto? Zero? Zero. A gente está nesse caso aqui, ó. Certo? Então, conclusão. Aí voltando para aqui para esses. Aqui foi, eu acabei de fazer a conta e vi que era zero. Conclusão. Toda essa coisa tão complicada aqui se reduz a E elevado a menos B sobre 2A, x, vezes A, vezes V, duas linhas. Isso aqui é diferente de zero. Porque exponencial nunca se anula. Esse A também é diferente de zero. Por quê? Porque A é o coeficiente da derivada de segunda ordem. Isso é uma hipótese para a gente ter uma equação que de fato é de segunda ordem. Se isso for igual a zero, isso vira uma equação de primeira ordem. Então, a única maneira de que essa função, e aí eu vou botar aqui essa função, a única maneira para que essa função, para que ela seja solução desse problema, é que V duas linhas seja igual a zero. Concorda? Que é a única maneira disso aqui dar zero. Ok? Então, a única maneira, né, daquela y igual a v de x é a menos b sobre 2ax é solução da equação da EDO se, de fato é se e somente se, v duas linhas de x igual a zero. Bom, mas aí v duas linhas de x igual a zero, se e somente se, v de x é uma constante vezes x mais b. Duas integrações. A e b constantes. Em outras palavras, você acabou de achar outras soluções aqui, que seria y de x igual a qualquer constante vezes x mais b, é menos b sobre 2ax, é ainda a solução da EDO. Ora, mas vê só, isso aqui é a de x, é menos b sobre 2ax, mais b sobre e menos b sobre 2ax. Essa parte aqui, você já tinha. É uma constante vezes a sua solução original. Aquela solução que você já conhecia. Essa daqui, ó. Tá? E a outra é que de fato é nova, e aí você pega, claro, qualquer A, desde que não pegue zero, porque você pegar zero, isso vai sumir com essa parte, e você pega, como eu peguei ali, A igual a 1, e
escolhi aquela função x é menos b sobre 2ax. E depois fiz a conta e vi que ela, de fato, é linearmente independente. Né? Fiz o Wronskiano e vi que ela é linearmente independente. Mas foi exatamente aquela. Esse é o método para se achar aquela função que eu tirei da cartola aqui. Ok, pessoal? Tá claro? Não foi bem tanta mágica assim. O importante é, bom, é saber em qual caso você está e saber qual é a cara das funções, das soluções, tá certo? E esse é o método, claro, nesse caso, como é que se consegue achar, né, que essa função é uma função também solução da equação. Ok? Em suma, bom, vamos falar a próxima, ainda falta um caso, depois a gente resume. Tá? Qual é o caso que falta agora? É o caso da gente, né? É o caso, de novo, você está olhando a equação diferencial AY duas linhas mais BY linha mais CY igual a zero. Tá? E você agora está no caso, que é o caso que a equação característica tem raízes complexos, né? Números complexos conjugados. Então é o caso em que o delta, né? B² menos 4AC menor que zero. Certo? Aí você tem raízes da equação característica, R1 igual a lambda, isso é exatamente a notação do livro, eu acho. E R2 igual a lambda menos I mi, tá certo? Lambda e mi números reais, mi diferente de zero. Tá? Mi fosse igual a zero, isso aqui é um número real, você estava em outro caso. Tá certo? Estava no caso anterior. Tá? Então, você tem soluções. Teriam, né? Lembra que essa conta toda de equação, raiz de equação característica, a gente obtém porque está buscando soluções da forma E elevado a Rx. Então, as soluções aqui, você teria uma solução chamada de y1 igual a E elevado a lambda mais I mi x, y2 igual a E lambda menos I mi x, e ponto final. Isso é verdade, e você teria as duas soluções. O que é que não está muito bom aqui? O que não está muito bom é que o que seria adequado para a gente era trabalhar com funções reais aqui, já que você tem funções reais, né? Não tem porque estar traduzindo a função complexa aí a mais. Mas tem uma solução para isso. Qual é? Bom, essa função é a solução, e essa função é a solução, apesar de complexas, são soluções dessa equação diferencial. E você sabe que para equações lineares, uma combinação linear, né, de soluções continua sendo solução. Então, basta você escrever, você fazer uma combinação linear, digamos, esperta aqui, de forma que você obtenha, com essa combinação linear, funções reais, a partir dessas duas. Que é bem fácil. Eu vou escrever isso aqui assim, né? Isso aqui é a mesma coisa que E elevado a lambda x, cosseno de mi x mais I, seno de mi x. Isso aqui é E elevado a lambda x, cosseno de mi x, menos I, seno de mi x. Tá? Segue até uma fórmula famosa, né? Ela chama de Euler, né? Que é essa daqui, né? É elevado a I teta, com teta real, né? Teta real, teta real. É elevado a I teta, cosseno de teta mais I, seno teta. Algumas vezes, quando você está lá no ensino médio, o pessoal apresenta isso como uma forma polar do número, né? Uma coisa desse tipo, né? Número complexo. Não sei, mas assim, essa é uma famosa. Alguns dizem que é uma das fórmulas bastante uma das mais elegantes da matemática, tal. Tem gente que gosta dessa coisa de. Bom, mas o fato é que ou tem gente que diz que a que segue dessa é escrever assim, é elevado a 2πi é igual a 1, né? Bom, realmente aí eu não depende do gosto de cada um, mas assim, essa é a famosa fórmula de Euler, tá certo? E, bom, e aí segue disso aqui que é basicamente a definição da exponencial complexa, né? Via série. Mas que é elevado a lambda mais I mi x, se escreve assim, dessa forma, né? Então, em outras palavras, você tem agora soluções, as soluções são, escrevendo assim, seria E elevado a lambda x vezes cosseno de mi x mais I seno de mi x,
y2 igual a e elevado a lambda x, cosseno de mx, menos i, seno de mx. Você sabe que isso aqui são duas soluções do problema. Combinação linear dele ainda é a solução. E aí você olhar, ó, se fizer y1 mais y2 sobre 2. Quem é isso? Vai ser, soma as partes reais, as partes imaginárias vão se cancelar. Tá certo? E aí você vai ter 2 é lambda x, cosseno de mx, dividido por 2, que é L elevado a lambda x, cosseno de mx. Isso aqui continua sendo solução. Essa é uma solução da equação diferencial e essa é uma função real. Tá? E se você fizer y1 menos y2 dividido por 2i, o que você obtém? Ó? E lambda x cosseno de mx menos E lambda x cosseno de mx dá zero. Aqui você obtém i seno de mx menos I seno de mx, que dá 2i seno de mx dividido por 2i, que dá... Oh, desculpa, faltou o exponencial, né? É lambda x, tem exponencial multiplicando aqui. O que dá é elevado a lambda x seno de mx, que também é uma função real e continua sendo solução da equação diferencial. Em outras palavras, você tem que y1, vou chamar de y1 grande, só para não ser esse mesmo y1 maiúsculo, que é elevado a lambda x cosseno de mx, y2 menos x igual a E elevado a lambda x seno de mi vezes x, são soluções da equação diferencial. Resta apenas para ver se a solução geral é combinação linear dessas, resta verificar apenas se elas são linearmente independentes. Isso a gente já sabe como fazer, é só calcular o Wronskiano delas, tá certo? Então, vamos lá. O Wronskiano é, se y1 é igual a E elevado a lambda x cosseno de mx, y1', estou botando maiúsculo, né? Y1' igual, deriva da lambda, é lambda x cosseno de mx. Agora vai derivar do cosseno, que é menos seno, vai dar menos lambda, menos mi, desculpa, é lambda x seno de mx. Tá certo? y2 é elevado a lambda x seno de mx. y2' vai ser lambda, lambda x seno de mx, mais, ok? Mais mi lambda x cosseno de mx, ok? Ok até aqui? Perfeito, professor. Wronskiano. Nada mais é que o determinante, né? Primeira coluna é elevado a lambda x cosseno de mx. Lambda é elevado a lambda x cosseno de mx. Menos mi é lambda x seno de mx. Aqui, primeira... Deixa eu de novo. Aqui, né? É elevado a lambda x seno de mx. E segunda coluna, segunda linha, lambda é lambda x seno de mx, mais mi é lambda x cosseno de mx. Certo? E aí, calcular esse determinante. Vamos lá, isso aqui dá E elevado a 2 lambda x, né? Seno de mx, cosseno de mx. Tá certo? Mais mi vezes a 2 lambda x cosseno ao quadrado de mx, cosseno, menos lambda é 2 lambda x seno mx cosseno de mx, menos mi... Desculpa, menos não, não é mais, né? Porque aqui eu estou multiplicando essa diagonal secundária, dá menos esse, só que aqui já tem um menos, então isso aqui dá mais, né? Vai dar mais mi 2 lambda x, né? Seno quadrado mx.
Aqui é igual a quê? Note que esse é o lambda é 2 lambda x seno cosseno menos lambda é 2 lambda x seno cosseno. Isso aqui dá, portanto, mi é elevado a 2 lambda x cosseno ao quadrado de mi x mais seno ao quadrado de mi x. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, tá? Dá Tá isso aqui? Dá 1. Isso aqui, portanto, então é mi vezes E 2 lambda x. A exponencial é sempre diferente de zero. E mi? Mi pode ser zero? Não, por hipótese. Não, porque nós estamos no caso em que, e aí eu vou escrever aqui, se eu achar aqui o papel, estamos no caso em que b ao quadrado menos 4ac menor que zero, e mi é exatamente a parte complexa desses números, das raízes. Então, mi é diferente de zero, por hipótese. Certo? Então, isso aqui é diferente de zero. Portanto, essas duas soluções, que aqui estão, E elevado a lambda x cosseno de mx, E elevado a lambda x seno de mx, são linearmente independentes. Portanto, a solução geral é uma combinação linear delas. Então, de novo, vou escrever aqui, a gente está nesse caso, mais b, y' mais c igual a cy igual a zero. No caso, b ao quadrado menos 4ac menor que zero. Solução geral é y de x igual a C1 E elevado a lambda x seno de mi x mais C2 é lambda x cosseno de mi x, onde lambda mais i mi e lambda menos i mi, R1, chamar aqui R1 e R2, são as raízes da equação característica. A r quadrado mais br mais c igual a zero. E esse foi o caso que a gente acabou de fazer. Em suma, nesse caso, só de trás para frente, foi o caso 3 que a gente analisou aqui. O caso 2, ainda hoje, foi o caso em que b quadrado menos 4ac igual a zero. Aí você tem uma raiz real da equação característica, não vou repetir, a equação característica está aqui, com multiplicidade 2. Aí você tem uma solução, chamada de R, né? A solução geral é y de x igual a C1 E elevado a Rx mais C2 x E elevado a Rx. Multiplica por x. E no caso, que foi o que a gente fez os detalhes da semana passada, e hoje eu só repeti um pouco, foi aquele caso 1, né? Traz para frente. É o caso em que b quadrado menos 4ac maior que zero. Você tem raízes reais distintas, R1, R2, pertencente aos reais, R1 diferente de R2, certo? Soluções E elevado a R1x e E elevado a R2x são LI, e a solução geral y de x é C1 E elevado a R1x mais C2 E elevado a R2x. Cobrimos, portanto, os 3 casos de coeficientes constantes. Questões? Dúvidas? Comentários? Nada? Nada a acrescentar? Não, professor. A dúvida aparece quando a gente começa a fazer as questões. Aí Certo. Certo. Então, quer dizer, questão, aqui é aquele negócio, é receita de bolo, tá certo, pessoal? Por exemplo, vamos lá, escolher aqui, quando você quer resolver, encontrar, exemplo, encontra
Solução geral de, sei lá, y duas linhas mais y igual a zero. Aí você, o que é que você faz? Bom, aí você diz, olha, a equação característica é r ao quadrado mais 1 igual a zero. Portanto, r ao quadrado igual a menos 1. Solução, r ao quadrado igual a mais ou menos i. Ok? Professor? Pode falar. Isso daí veio daquela condição que a gente disse que y é igual a eu elevado a rx, né? Isso, exatamente. Você tá procurando, lembra, toda a equação característica vem. Você está procurando soluções da forma elevada a rx. Aí, quando você substitui isso aqui, você vê que o r vai ter que satisfazer r ao quadrado mais 1 igual a zero. Beleza, beleza. É aquela mesma conta, né, nesse caso particular. Tá certo? Professor, E aí, pode falar. a gente só resolve dessa forma específica porque a gente não tem aquelas regras que você impõe, sei lá, que y de t igual a tanto, y duas linhas de t igual a tanto, né? Esse não é problema do pergunta... valor inicial. Ah, não. Não, assim, não, né? Aqui eu estou pedindo para encontrar a solução geral. Aí você vai escrever a solução geral. Se fosse o problema do valor inicial, e depois você tem que determinar as constantes específicas. Entendeu? Por exemplo, aqui, mas só, você podia ser, ao invés de encontrar a solução geral, podia ser resolver o problema do valor inicial. Y0 igual a 0, y0 igual a y' de 0 igual a, sei lá, 1. Aí era o problema do valor inicial. Aí você tinha que resolver a equação diferencial, que é o que eu estou fazendo aqui, e depois substituir esses valores para encontrar as constantes. Entendi, professor. Obrigado. Entendeu? Certo? Então vamos lá. Então, para encontrar a solução geral, a gente olha a equação característica, r ao quadrado mais 1 igual a zero. Portanto, R, as raízes aqui são raízes complexas conjugadas, mais ou menos I. A gente já sabe que aí a solução geral é da forma, né? Lembra? Aquilo, E elevado a 2 LI, E elevado a lambda x cosseno de μx, onde lambda é a parte real da raiz, mi é a parte imaginária, e a outra é E elevado a lambda x seno de μx. Nesse caso, lambda é igual a zero, mas a parte real desses números aqui é igual a zero e mi igual a 1. Solução geral, portanto, é y de x igual a C1, E elevado a lambda x mais lambda aqui é igual a zero, dá 1, cosseno de x, mais C2, seno de x. Essa é a solução geral dessa equação diferencial. Se fosse esse problema valor inicial, aí bastava substituir. Você quer que y de 0 seja igual a 0. Mais y de 0 é C1 vezes cosseno 0, que é 1, mais C2 vezes seno 0, que é 0. C1, portanto, tinha que ser 0. Tá certo? E y' de x, em geral, é menos C1. Bom, mas você já sabe que é 0, C1, então não vou nem escrever. Y' de x, C1 igual a 0, daria C2 cosseno x. Então, y' de 0, você quer que seja igual a 1, por outro lado, e aqui seria C2 vezes cosseno de 0, que é 1. Então, C2 igual a 1. A solução seria, portanto, desse problema de valor inicial, seria y de x, né? Seria y de x igual a seno x, não é isso? C2 igual a 1, isso, seno x. Pronto. Solução do problema de valor inicial, y duas linhas mais y igual a 0, y de 0 igual a 0, y' de 0 igual a 1. Ok, pessoal? Professor, Sim, alguém ia perguntar, pode perguntar. eu me perdi na partezinha, naquela parte que lambda era igual a 0 e mi era igual a 1. Era por quê mesmo? Na solução geral? E as soluções era chamada R1, digamos assim, igual a I,
R2 igual a menos I. Né? Lambda é a parte real desse número e mi é a parte imaginária desse número. A parte real desse número é 0. E a parte imaginária é 1. Sim, entendi. Obrigado, professor. Né? Isso aqui é 0 mais I mais 1 vezes mi, vezes I. Né? E aqui é 0 menos 1 vezes I. Ok? A parte imaginária aqui é 1 e a parte imaginária é menos 1. Mas o mi está sem o sinal, né? Então o mi é 1. Ok? Ok para todo mundo aí? Ok, professor. Obrigado. E aí é isso. Resolver esses problemas é outro. Resolver a equação característica, vem em qual caso você está. Por exemplo, se você tivesse. Outro exemplo. Deixa eu pensar aqui. Y2' mais 4y' mais 4y igual a 0. Encontrar a solução geral disso. Tem a equação característica. A equação característica é r ao quadrado mais 4r mais 4 igual a 0. Nesse caso, isso aqui é r mais 2, né? Tudo ao quadrado. É isso? R ao quadrado mais 4r mais 4. A raiz real, só tem uma raiz real, vou passar 2, que é r igual a menos 2. Solução geral. Y de x é igual a... Uma delas é elevado a menos 2x e a outra é aquela que você multiplica por x. E é isso. O outro caso seria o caso inicial, né? Por exemplo, a y2' menos y igual a 0. Equação característica é r ao quadrado menos 1 igual a 0. Nesse caso, é r ao quadrado igual a 1. E aí, r ao quadrado, r é mais ou menos 1. Solução geral, combinações apenas de exponenciais. Y de x igual a C1 e elevado a x mais C2 e elevado a menos x. Simples. Receita de bolo. Professor, Pode falar. o senhor fez